daquele povo eternamente. Aí vamos ao desafio do dia da aula de hoje, né, onde nós temos aí 3 imagens para vocês observarem, né, e pensarem sobre elas. O que as instituições representadas por estas imagens têm em comum? Você vê aí a imagem do G7, a imagem da logomarca da ONU e a imagem da logomarca da OCDE, né? Então, são essas 3 imagens e você vai pensar o que elas têm em comum, o que essas imagens têm em comum, considerando o cenário mundial, né? Então, vamos começar a falar das instituições internacionais? Vamos lá. Primeiro, né, nós temos que falar da nova ordem mundial. Então, o que é a nova ordem mundial, né? A nova ordem mundial é a maneira com que o mundo está organizado depois que terminou a Guerra Fria, lá nos anos 80. Então, antigamente tínhamos a velha ordem, né? Onde tínhamos os Estados Unidos versus a União Soviética, que eram os 2 países mais poderosos do mundo, né? E cada um influenciava uma parte do mundo, seja com o capitalismo, seja com o socialismo. Aí, quando chegou o fim da Guerra Fria, né, a União Soviética caiu, os países se desmembraram, vários países independentes se formaram ali naquele bloco, né? Então, o capitalismo norte-americano ganhou, então surgiram aí, né, ou já existiam, organizações internacionais que começaram a ter mais espaço no cenário internacional, né? É o caso da ONU, da Organização Mundial do Comércio e outras organizações internacionais. Mas qual é a função dessas organizações, né? Essas organizações, elas têm por objetivo o estabelecimento de regras comuns para todos os países do mundo. Por exemplo, a OMC, que é a Organização Mundial do Comércio, ela dita as regras do comércio mundial, né? É ela que dita as regras que os países têm que seguir quando vão fazer planos de exportação ou importação de mercadorias, onde os países vão comercializar entre si, que é para que fique uma coisa equilibrada entre todos os seus membros, né? A ONU também, a Organização das Nações Unidas, ela é dividida em vários órgãos, né, que regulam diferentes aspectos aí das relações internacionais entre todos os países. Nesse caso, nós temos o estabelecimento das regras comuns e também o surgimento dos mercados supranacionais. Então, o que são os mercados supranacionais? São os blocos econômicos, né? Onde vários países se reúnem em um bloco e eles se unem nesses blocos econômicos para que eles possam comercializar mercadorias entre si de uma maneira mais simples, de uma maneira mais direta e sem passar por tanta burocracia. É o caso da União Europeia, é o caso do Mercosul, é o caso do NAFTA, né, que agora foi substituído por uma outra organização de comércio entre os Estados Unidos, o Canadá e o México, né? Então o NAFTA ele venceu, o prazo do NAFTA venceu alguns dias, algumas semanas, então criou-se uma outra organização para reger o comércio entre os Estados Unidos, o México e o Canadá. Então, esses são mercados supranacionais, né, que são os blocos econômicos que os países formam entre si para que possam comercializar entre si de uma maneira mais livre e mais desburocratizada. Aí falando da ONU, né? O que é a ONU? A ONU é um órgão internacional, né, que foi criada após a Segunda Guerra Mundial, lá em 1945, né? É a organização internacional mais importante que temos hoje em dia, né? Ela inclui praticamente todos os países do mundo e raros são os países que não fazem parte da ONU, como, por exemplo, Taiwan, que saiu da ONU por causa de pressão da China, Kosovo ainda não é reconhecido pela ONU, o Saara Ocidental também não, e o Vaticano, né, que é o país lá da Igreja Católica, lá em Roma, também não faz parte da ONU. E, no caso, a ONU é uma instituição muito poderosa, né, com praticamente todos os países do mundo fazendo parte dessa instituição internacional. Ela adquiriu um papel mais ativo com o fim da Guerra Fria. Enquanto estava na Guerra Fria, Estados Unidos versus União Soviética, a ONU não tinha tanta influência. Depois que caiu a União Soviética, a ONU se tornou mais forte porque ela passou a ter mais poder de decisão em todo o mundo. O principal órgão decisório da ONU é o Conselho de Segurança. E o Conselho de Segurança decide os problemas de guerras. Então, se tem algum problema em algum país, o Conselho de Segurança se reúne e vai tomar decisões de como as tropas internacionais vão interferir naquele país que está em conflito, né? Ele é formado por 15 países membros,
sendo que 10 são provisórios e 5 permanentes, né? Então, o Conselho de Segurança é formado por 15 países membros, 10 provisórios e 5 permanentes. Quem são os membros provisórios? São países que são escolhidos em sistema de rodízio de 2 em 2 anos. Já os membros permanentes são os países mais poderosos do mundo, né? Que inclusive possuem direito de veto nas decisões do Conselho de Segurança, que são os Estados Unidos, a Rússia, a China, a França e o Reino Unido. Esses são os 5 países que são membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU. Por que eles são permanentes, né? Porque eles foram considerados os 5 grandes vencedores lá na Segunda Guerra Mundial, né? Os países que se deram bem ali depois da Segunda Guerra Mundial. Dito isso, né, nós sabemos aí que os membros permanentes, né, esses países aí, eles têm esse poder, mas aí alguns outros países solicitam o fim do direito de veto desses países permanentes. Enquanto isso, outros países que fazem parte da ONU, eles já apoiam o aumento do número de membros permanentes. Enquanto uns querem que esses 5 países não tenham poder de veto, outros países querem que existam mais membros permanentes, além desses 5, inclusive com poder de veto, né? Onde a ONU participou aí nos últimos tempos, né? Dos problemas mundiais, na Guerra do Golfo, que ocorreu em 1991, né, lá no Golfo Pérsico, entre o Iraque, o Kuwait, o Irã, aquela área, perto da Arábia Saudita. Existem tropas de paz da ONU na África, houveram tropas de paz da ONU na Iugoslávia e também no Timor-Leste e no Haiti, que são alguns países espalhados aí pelo mundo. A Iugoslávia, inclusive, já se fragmentou em vários países menores. Alguns órgãos da ONU, né, que podemos citar: o próprio Conselho de Segurança, o Conselho de Tutela e a Corte Internacional de Justiça. São alguns dos conselhos ali, alguns dos órgãos que estão dentro da ONU. E a ONU também tem programas para atuar em vários países do mundo, né? Como, por exemplo, o Programa para o Desenvolvimento, que é o PNUD, o Programa para o Meio Ambiente, que é o PNUMA, e também o Programa da ONU para a Infância, que é o UNICEF. Fora isso, também tem algumas agências especializadas, que são o Fundo Monetário Internacional, o FMI, a gente sempre ouve falar do FMI, né? O Banco Mundial também, a Organização Internacional do Trabalho, o OIT, que rege as regras trabalhistas aí no mundo inteiro, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, e também a Organização das Nações Unidas para a Educação, Infância e Cultura, que é a Unesco. Então, como você vê, a ONU ela tem vários braços que atuam em vários temas aí no mundo inteiro. Então, o G7, né, o grupo dos 7, o G7 e a sua expansão. Então, o que é o G7, né? O G7, né, é o grupo dos 7 países com os maiores PIBs do mundo. Pelo menos era assim na época que foi criado, né? Então, é um grupo dos 7 países com os maiores PIBs do mundo desenvolvido, que no caso seriam, na época em que o G7 foi criado, os Estados Unidos, depois o Japão, a Alemanha, a França, a Itália, o Reino Unido e o Canadá. Mas a gente sabe que ano após ano, né, os países, o PIB dos países está sempre modificando. Então, em um ano, um país aumenta seu PIB, outro diminui, né? Isso varia de ano para ano, dependendo das crises financeiras que ocorrem aí pelo mundo afora. O próprio Brasil, né, ali pelo ano de 2014, 2015, o Brasil era o 7º maior PIB do mundo, né? Depois veio a crise econômica e o nosso PIB diminuiu, então o Brasil caiu algumas posições. Então esse ranking aí dos maiores PIBs do mundo é uma coisa circunstancial, uma coisa temporária, pode ser modificada com o tempo. Seja como for, o grupo dos 7 envolve esses países, né? Mesmo que alguns deles já não estejam mais nessa lista dos 7 PIBs, os 7 maiores PIBs do mundo. Então, é um grupo formado por esses países: Estados Unidos, Japão, Alemanha, França, Itália, Reino Unido e Canadá. O grupo baseia-se apenas no tamanho do PIB, né? E não no padrão de vida da população. O que importa é o tamanho do produto interno bruto desses países, né? Lembrando, como eu acabei de falar, que hoje em dia não são mais esses 7 países, né? A gente, por exemplo, poderia inserir
nesse grupo a China, né? Inclusive está aí a ausência da China, que hoje é o segundo maior PIB do mundo. Então, cadê a China, que não está aí no grupo dos 7 países mais ricos? Na época que esse grupo foi criado, a China não fazia parte das 7 maiores economias do mundo, mas a China cresceu vertiginosamente aí nos últimos anos, nos últimos tempos, e hoje concorre praticamente de igual para igual com os Estados Unidos, né? Então, a China, ela é uma das grandes potências mundiais nos dias de hoje, mas não faz parte do G7. Então, vamos dizer que o G7 é um grupo fechado com esses países, mesmo que não seja mais os 7 mais ricos do mundo, né? Já que a China já está aí em segundo lugar, logo atrás dos Estados Unidos, e não faz parte desse grupo. Aí o que aconteceu? Lá nos anos 90, esse grupo foi criado ali pelos anos 90, né, ou até antes. Em 1997, houve a entrada da Rússia. A Rússia forçou a entrada no grupo, né? Então, eles permitiram a entrada da Rússia lá no ano de 1997, isso aí já tem mais de 20 anos, né? E o G7 se transformou no G8. Então, ficaram formados 2 grupos, o G7 e o G8, né? Que é o G7 mais a Rússia. E a Rússia não era a maior economia do mundo naquela época, né? Nesse sentido, com esses 2 grupos, nós temos a seguinte situação. O G8, que é o G7 mais a Rússia, se reúne periodicamente para tratar questões políticas mundiais, né? Então, o cenário político, né? As decisões que os governos vão tomar para reger a vida aí pelo mundo, né? Enfim. Aí o G7, que é a reunião em que os outros países se reúnem, mas sem a Rússia, eles se reúnem para tratar questões econômicas internacionais. Aí já é mais para o lado da economia, né? Já deixa a política um pouco mais de lado. Então, quando a Rússia está na reunião, eles tratam questões políticas. Quando a Rússia não está na reunião, questões econômicas. Sendo que o grupo dos 7 possui uma grande força, né? São os países mais influentes do mundo, né? Possui uma grande força para mudar ou redefinir instituições importantes, como, por exemplo, o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial. O FMI, né, que é o Fundo Monetário Internacional, e o Banco Mundial são as instituições que emprestam dinheiro para os países que estão passando por crises econômicas, né? É o caso da Venezuela, hoje em dia, que está passando por uma grave crise econômica aí. Então, países que passam por essas situações podem recorrer ao FMI, ao Banco Mundial, para emprestar dinheiro para recuperar as suas economias. Mas, como eu disse, esses países do G7, que têm grande influência nas instituições internacionais, eles podem se reunir e dizer: o FMI, o Banco Mundial, não vai emprestar dinheiro para a Venezuela. E o Banco Mundial não vai emprestar dinheiro para a Venezuela, e então a Venezuela vai ter que se virar. Então, são países que têm uma grande influência aí nas instituições internacionais, na ONU, né, na OCDE e em outras instituições importantes das quais eles fazem parte. Então, isso é muito importante aí para o cenário político e econômico internacional, porque eles podem ditar as regras dessas principais instituições internacionais. Aí vamos falar agora da OCDE, né? O que é a OCDE? A sigla significa Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Então, é uma organização, né, para a cooperação e desenvolvimento econômico dos países membros, né? Um grupo em que os países eles conversam entre si para melhorar a economia dos países membros, né? E você vê a imagem da sede da OCDE, que fica lá na França, né, na cidade de Paris, que é a capital da França, logicamente. A OCDE, ela foi fundada em 1961, já é uma instituição antiga, né? Data dos anos 60, né? Foi fundada pelos países da Europa Ocidental, né, que são os países da parte rica da Europa, e também pelos Estados Unidos e Canadá. Então, a OCDE inicialmente envolvia Estados Unidos, Canadá e os países da Europa Ocidental, que no caso são a França, a Alemanha, o Reino Unido, a Espanha, né? Então, os países, a Itália, os países mais desenvolvidos ali da Europa. Mas o que trata a OCDE, né? Para que serve a OCDE? Qual é o objetivo dessa instituição internacional? A OCDE
ela defende os princípios do regime político democrático e também a economia de mercado. Então, basicamente, eles defendem o capitalismo, a economia de mercado, né, o comércio internacional entre os países, né, a troca aí de fluxos de informações, mercadorias e pessoas entre os países, visando melhorar o desenvolvimento dos seus países membros, né? Então, é uma instituição que discute como desenvolver os países membros dessa organização, né? Ela é formada atualmente, né, nos dias de hoje, por cerca de 34 países de diferentes partes do mundo. Então, é um privilégio para o país que faz parte da OCDE, porque faz parte de um grupo internacional que luta pelo crescimento econômico dos seus países membros. A OCDE apoia o crescimento econômico duradouro dos países membros, né? Então, os países que fazem parte da OCDE, eles têm a seu favor uma instituição que vai criar políticas e regras para melhorar o desempenho econômico dos países membros desse grupo, né? A OCDE também luta contra o desemprego e também a elevação do nível de vida dos países membros e também os países com quem eles têm acordos de cooperação. O Brasil atualmente ainda não faz parte da OCDE, né, mas almeja entrar para esse seleto grupo, né? É uma instituição que visa o crescimento econômico, o capitalismo, o desenvolvimento econômico aí dos seus países, o nível de vida melhor para todos os países membros. Tanto é que a OCDE possui trabalhos em vários países do sul geoeconômico, lembrando que é formado pelos países mais desenvolvidos do mundo e também outros países que almejam entrar nesse grupo e assim participar e ter toda uma organização que luta para o seu próprio desenvolvimento econômico também, né? Então, a OCDE possui trabalhos em vários países do sul geoeconômico, países mais pobres, né? Na Ásia, na África, na América Latina, né? Como é que são esses trabalhos, né? São trabalhos que visam melhorar o padrão de vida das pessoas desses países, mesmo que esses países não façam parte da OCDE, mas são países que a OCDE ajuda a melhorar a situação econômica desses países, né? Um programa da OCDE, por exemplo, no Brasil, para menores carentes, né? Para melhorar o esporte, ou então alguma outra coisa para melhorar o padrão de vida da sociedade brasileira, mesmo que o Brasil não faça parte da OCDE. Uma vez que o Brasil possa fazer parte da OCDE, né, então ele também vai participar das reuniões, elaborar programas, políticas para desenvolver a economia e a política e o bem-estar social em outras partes do mundo também. Então, como eu disse, é um privilégio o país ser membro da OCDE. Aí nós temos aqui uma imagem que mostra quais são os países que fazem parte desse grupo, dessa organização internacional, né? Então, nós temos aqui os países membros da OCDE, né? São mais de 30 países que fazem parte dessa organização, né? Que estão aqui em azul mais escuro. Então, nós temos aqui os Estados Unidos, o México, o Canadá, né? Que estão aqui na América do Norte. O Chile faz parte da OCDE, né? Também podemos citar aqui a Austrália, a Nova Zelândia, o Japão faz parte da OCDE, a Coreia do Sul também, né, aqui perto do Japão. Aí você tem a maioria dos países da Europa Ocidental, né, como Portugal, a Espanha, a França, a Alemanha, o Reino Unido, a Islândia, a Dinamarca, a Itália e vários países aí da Europa Ocidental. Você também tem aqui a Grécia, você tem a Turquia, que faz parte aí da OCDE, os países escandinavos, né, Noruega, Suécia, Finlândia, todos países membros da OCDE, países desenvolvidos, né, que fazem parte desse grupo econômico, dessa instituição internacional. Existem também países que são candidatos a fazer parte da OCDE, países candidatos à adesão, né? Sempre há novos países que tentam entrar e fazer parte da OCDE. Aí nós podemos citar aqui a Rússia, né, que quer fazer parte da OCDE também. Aqui você tem Israel, né, bem pequenininho aqui no mapa, né, que quer fazer parte da OCDE. E você tem países com chances de adesão, né, países que têm chance de fazer parte da OCDE, que ainda estão
tentando adequar seu regime político e econômico para fazer parte da OCDE. Aí podemos citar a África do Sul, podemos citar aqui a Índia, a China, o Brasil, né, querendo também candidato com chance de adesão à OCDE, e também aqui a Indonésia, né, que é formada por todo esse conjunto aqui de ilhas em toda essa área. Então, tudo isso aí é a Indonésia. Então, como vocês podem ver, a OCDE é uma organização internacional que tem um grande prestígio no mundo, né? Uma organização que visa o bem-estar dos seus países membros, a melhoria no padrão de vida de suas populações, né? E você percebe a ausência de países mais pobres, como os países da África, a maior parte dos países da América Latina, né? Ali a região do Oriente Médio também, tem muitos países que não fazem parte da OCDE, mas que, por alguma razão, eles podem se beneficiar, né, dos programas da OCDE, que visam melhorar a qualidade de vida nesses países. O objetivo da OCDE, primeiramente, é a melhoria da qualidade de vida dos países membros, né? Mas também tem programas para melhorar a qualidade de vida das sociedades dos países que também não fazem parte. A sua aula continua no próximo vídeo.